tenho certeza que boa parte dos meus seguidores já conhece vocês e a recíproca é verdadeira. Mas da mesma forma deve ter alguma intersecção que não conhece muito bem vocês. Então assim, se apresentem, quem são vocês e contem um pouquinho da trajetória. Eu acho que é muito legal escutar a trajetória de vocês duas, porque vocês duas tiveram trajetórias bem diferentes uma da outra e eu acho que as trajetórias de vocês também conversam com a trajetória de muitas pessoas. Então se vocês puderem Com contar um certeza. pouquinho como que foi, acho que é bem interessante pro pessoal. Legal. Então vamos lá. Precursora. Meu nome é Jaqueline Leão, eu sou terapeuta do esquema, sou diretora do Insere Psicologia, moro em Maceió e naturalmente tenho outras formações em psicologia. A minha trajetória começa há muitos anos atrás, inicialmente com a Gestalt, depois TCC, e aí a gente vai caminhando até que eu cheguei na terapia do esquema. Eu cheguei na terapia do esquema há muitos anos atrás, antes da terapia do esquema chegar no Brasil. Eu estava nos Estados Unidos e meu esposo estava fazendo um tratamento muito longo. E quando esse tratamento terminou, eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo e me deparei com uma publicação, né, sobre terapia do esquema. E eu levei um grande susto, Léo, porque a minha geração da psicologia é uma geração na qual a interseção entre os saberes, né? Você imaginar uma abordagem que faz não é nenhuma união, porque não Uma é uma união, integração. mas é uma integração entre escolas diferentes da psicologia, é uma coisa inimaginável. Uhum. Então, a primeira vez que eu li esse texto, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, o que é Uhum. isso aqui? Eu achei minha tribo, tipo assim. Uhum. E a partir daí, eu já estava voltando para o Brasil, e quando eu cheguei no Brasil, comecei a pesquisar aqui, não havia absolutamente nada. Ninguém conhecia a terapia do esquema, eu já morando em Maceió, ninguém conhecia, eu comecei a pesquisar. Até que há muitos anos atrás eu descobri, aliás, um ano depois que eu cheguei aqui, isso foi em 2009. Em 2010 eu soube de um workshop que havia em Friburgo, Uhum. e a Eliane Falcone é que ia estar ministrando o workshop. E era sobre terapia do esquema e narcisismo. Uhum. E aí eu fui a Friburgo, e em Friburgo eu soube que ia haver uma jornada de terapias cognitivas comportamentais aqui em Porto Alegre. Foram vocês que... 2011. 2011. Uhum. E eu soube que a Wendy Behar ia estar nessa jornada. E eu vim dos Estados Unidos com o livro da Wendy, O né? Eu Disarming comprei the Narcissist. exatamente. Uhum. E aí eu falei, bom, vou colocar meu livrinho embaixo do braço e vou para Porto Alegre. E aí começou tudo aqui, né? Na própria jornada eu já me inscrevi na formação da Weiner. Eu sou da primeira turma, né? E aí, enfim. E aí tô aqui. Que legal, que legal. E muito legal a gente poder pensar, né, sobre toda essa construção e como realmente, né, a terapia do esquema, ela é uma abordagem de base epistemológica integrativa, e isso é nuclear, assim, no modelo. E uma das coisas que é interessante, né, é como a gente vê como a gente vê, na verdade, o que a gente tem contemporaneamente em psicoterapia, a gente vai ver mais essa questão integrativa, até mesmo dentro das terapias cognitivas, a gente podendo estar integrando saberes e fazendo o que realmente funciona para os nossos pacientes. Então, é muito interessante a gente ver, talvez, assim, terapia de esquema, talvez um pouco mais precursora, um pouco mais, acho que, não sei se precursora, mas talvez desde a sua concepção aberta, Sim. né, para poder fazer essa integração. Então, muito interessante. E tu, Ana, como é que foi a tua trajetória? Então, a minha trajetória é um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu fiz direito, foi a minha primeira faculdade, né? Assim como você, Léo. A gente tentou correr, né, da psicologia. E aí, no meu sexto período, né, de direito, foi quando o Insere estava começando, né? E aí eu comecei a trabalhar no Insere, né? Eu ajudava nas inscrições dos cursos, eu era, digamos que uma faz-tudo no Insere. E aí, quando eu não estava trabalhando, eu comecei a assistir às aulas, eu comecei a prestar atenção nas aulas e eu fui me encantando pela terapia do esquema. Então, eu entrei na psicologia por conta da terapia do esquema, né? Mas eu entrei na psicologia, assim, sabendo que eu queria a clínica, que eu queria clinicar. O meu plano de carreira era esse, sabe? Eu não tinha noção muito do que me esperava. Eu não pensava, minha mãe tá ali nesse lugar e tal. Não, eu entrei porque eu amei a psicologia, né? Foi isso que me trouxe para esse lugar, né? E pela terapia do esquema, que foi uma coisa que realmente eu me apaixonei. Então, foi assim que eu entrei.
não tendo muita noção do lugar da minha mãe lá dentro e do lugar que eu poderia ter lá dentro. Foi assim que eu comecei. Eu só queria clínica, só, era a minha paixão, né? E vocês duas, vocês acabam sendo pessoas com uma grande relevância no nosso contexto brasileiro, principalmente na disseminação da terapia do esquema. Como que foi para vocês essa iniciar a trabalharem juntas? Porque assim, tá, tu começou ali ajudando no Insere, também tive já um pouco dessa experiência na própria Weiner, né? Distintas, mas tem alguma certa semelhança nesse sentido, também de estar ali, também fiz o direito antes e também para mim não fez sentido comigo, com quem eu era, com o que eu queria fazer na minha vida. E daí eu entro e daí eu tenho a minha própria jornada ali com meu pai, que tem as suas dificuldades, seus aspectos positivos, mas como que foi para vocês de começarem a trabalhar juntas e também assim, como que isso foi se desenvolvendo, né? Perfeito. Isso foi se desenvolvendo à medida em que o Insere foi se desenvolvendo, na verdade, né? Quando a Ana Paula veio trabalhar comigo, o Insere estava praticamente começando, né? Ela veio como uma faz-tudo mesmo, uma ajudante. Eu era muito sozinha na época, não tinha uma estrutura de uma empresa como a gente tem hoje. Então, a Ana Paula chegou assim e para mim foi, nossa, foi uma maravilha, porque foi um apoio enorme, né? E um dia ela olhou para mim e falou: mãe, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí eu falei: bom, então volta para a universidade. Então, bora. Ela tinha acabado de sair. E ela falou: não, vou voltar. E eu achei a Ana Paula muito corajosa, porque ela tinha acabado de fazer o curso de Direito. E olha, depois de anos na universidade, você quer ir embora, né? Você não quer mais voltar. E ela voltou e de verdade, ela fez uma parte do curso em Maceió e depois ela foi para São Paulo. Né? Nesse momento em que ela foi, ela se afastou um pouco do Insere, mas aí o Insere já estava acontecendo e aí a Ana Paula voltou de São Paulo. E aí quando ela voltou para o Insere já estava estruturado, já estava organizado, a gente também já tinha editora. E aí eu falei, bom, então você vai cuidar da editora, porque a gente vai dividir aqui os afazeres, e ela ficou com a editora e, enfim, tem outras pessoas que estão na educação. Mas a gente dividiu mais ou menos o trabalho assim, até porque eu não tinha condição de tomar conta de tudo. Então, ela assumiu uma parte para mim. Foi que hoje é dela, né? Na verdade, que é nossa, né? Sim, uma parte sim. para mim, mas que hoje é nossa. Então, nossa, para mim foi realmente, ela me deu uma ajuda inestimável. Foi muito importante ela ter decidido ir trabalhar comigo. E depois, quando ela voltou, foi melhor ainda. Eu imagino que deve ser muito bom de escutar isso também da tua mãe, Ana. E ao mesmo tempo eu fico pensando pra ti, até pensando em um nível até empresarial, né? De Sim. como talvez num primeiro momento, óbvio, a gente acaba fazendo muitas coisas porque tu tá iniciando e tu acaba fazendo um microgerenciamento de várias e várias e várias etapas, mas na medida que as coisas vão crescendo, Não dá. a gente não tem tentáculos pra isso, né? Não tem. Realmente, para mim, a chegada da Ana Paula, né, ela realmente veio para ficar, e para mim foi uma maravilha, porque é claro, Léo, que primeiro, de verdade, quando eu iniciei o Insere, eu não tinha noção do que seria o Insere. O que aconteceu comigo? Quando eu fiz o curso de terapia do esquema, eu dizia, meu Deus, eu quero levar isso para o Nordeste, porque era muito longe, poucas pessoas teriam acesso a fazer uma formação Até aqui. porque a da Weiner só foi sair de Porto Alegre vários anos depois. Exatamente. Então, eu queria levar. Eu queria levar para lá e essa foi a minha intenção. Mas é como você diz, eu comecei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e chega uma hora que esgota. Né? E a coisa também ela foi crescendo, digamos, organicamente. Eu chamo organicamente o que não é muito organizado, porque era impossível organizar tudo sozinho. Não E aí, com a né? chegada da Ana Paula, as coisas se estruturaram e se organizaram, e para mim foi muito importante, realmente. Que foi bom. muito legal. E como é que foi pra ti, Ana? Como é que foi assim? Porque tu falou que tu teve esse momento onde tu tava, tipo, faz tudo, ajudando realmente, né, nessas questões até administrativas e tudo mais. Mas como que foi também sair dessa parte administrativa, tu te formar no direito, entrar na faculdade e daí realmente te ver entrando no Insere, que daí já era realmente uma empresa, uma instituição bem conceituada, uma instituição já bem estruturada, e tu entrar ali. Como é que foi isso? Assim? Isso, assim, a coisa foi acontecendo, né, Léo? Eu saí da faculdade, comecei minha clínica, daí eu entrei no Insere e fui tendo outras funções. Eu assumi a editora, né, como gestora,
E aí, assim, a editora já existia. Eu tive que aprender a ser gestora de uma empresa que já existia. Então, foi tudo muito novo. Eu fui aprendendo à medida que as coisas iam acontecendo. E isso foi uma coisa. Depois também a questão de, né, do Insere Educação, também essa função de professora, que também era uma coisa muito nova para mim. E, para além disso, eu acho que tinha uma coisa também que era a imagem da minha mãe, né? Porque o Insere é a minha mãe, Uhum. né? Então, também tinha uma coisa, assim, do trabalhar com a minha mãe, tem uma coisa do comparação com a minha mãe. Uhum. Também, assim, das pessoas de fora. Então, também eu ter que construir uma imagem minha dentro do Insere, né? Porque eu fui muito associada à minha mãe o tempo Uhum. inteiro. Então, quando fala em série, fala minha mãe. Uhum. Então, ter que construir uma imagem, Ana Paula Leão, em série e Ana Paula Leão. Uhum. Então, teve também toda essa questão. E eu entender e internalizar isso também, que eu era ali uma outra pessoa, Uhum. né? Então, também tinha todas essas questões, que aí, é como você fala, tem um lado bom, né, da gente Uhum. trabalhar com os nossos pais, mas tem um lado que é difícil também, a gente entender quem é a gente durante todo esse processo aí. Também, né? Que quando as pessoas pensam, até eu deixar de ser a filha da Jaque, Uhum. isso leva um tempo, Verdade. né? Porque também não é só o insere, não é só a questão dela, do insere ter sido só ela, mas a questão da gente ter uma imagem muito parecida também, da Uhum. gente se parecer até fisicamente, né? O nosso jeito também é um pouco parecido. Então, enfim, ter que dissociar aí, né? Uhum. Essas duas pessoas também teve. E eu super me relaciono quando tu diz isso, porque querendo ou não, eu acho que é muito parecido e até a gente fazendo esquemas em turnê, querendo ou não, pai, filho, mãe e filha é talvez a exposição maior que a gente poderia É fazer também, verdade. como pensando terapeuticamente também, né? Que talvez é a maior exposição, porque é a comparação direta e eu acho que entra naquilo, né? Eu acho que o momento que pra mim mudou, eu não sei como foi pra ti, também quero ouvir de ti, já que como que foi perceber essa construção da Ana dentro disso tudo, né? E dessa separação, porque, bom, é natural as pessoas compararem. É. E eu acho que pra mim o momento que as coisas mudaram e que eu consegui andar de uma maneira diferente foi quando eu aceitei que as pessoas iam comparar de qualquer Mesmo. forma. E eu Isso. simplesmente aceitei que isso ia acontecer. Uhum. Como é que foi pra ti? Como é que foi pra ti, Jaque, poder perceber tudo isso acontecendo? Léo, eu fiquei muito angustiada, Uhum. porque eu sempre considerei que isso seria uma coisa muito difícil, e foi muito difícil, Uhum. né? Para Ana Paula, eu acredito que para você também tenha sido muito difícil. E é um processo, né? Quer dizer, é a construção de um lugar, né, que de verdade é de vocês, mas a partir de uma imagem que é relacionada com uma outra pessoa. Isso é difícil de fazer. E eu Uhum. acho que isso que você está falando, que é a questão da aceitação, porque é inevitável. Uhum. E Vocês não acontece. têm como evitar isso. Eu acho que isso tem um lado que pesa muito para vocês. Eu ficava muito preocupada nesse sentido, porque eu sei que pesa, e eu sei que isso para Ana Paula teve algumas, enfim, comprometeu, eu Uhum. acredito, a Ana Paula, até no sentido dela assumir mesmo, né, este lugar que é Uhum. dela. Eu acho que demandou um tempo de elaboração e de trabalho dela para ela, enfim, poder fazer isso com naturalidade. Eu acho que o Esquemas em Turnê, ele, ele é muito bacana, porque eu acho que de verdade, assim, quando a Carol Uhum. falou, né, da gente fazer um evento, eu falei, Carol, a gente tem que fazer um evento de pais e filhos, porque não é tão fácil também a gente encontrar uma configuração dessa, né? Não, não é. Se Em tu for, se parceria. tu for ainda olhar historicamente, não é tão Não, comum. não Não. é. E em parceria, né? Porque somos parceiros aí no Aham. esquema de torneio. Então eu falei assim: olha, isso é uma coisa bacana também, porque vocês seguiram com terapia do esquema, porque vocês poderiam ter escolhido outras abordagens, Uhum. né? Então eu falei: olha, isso é a transgeracionalidade da terapia do esquema no Brasil. E eu achei que isso foi uma coisa importante. E acho, Léo, que se por um lado o Esquemas em Turnê ele colabora para essa associação, ele também colabora para essa dissociação dessas Aham. imagens,
sabe? Então, eu acho que essa é uma experiência que é muito bacana em todos os sentidos, porque, na minha opinião, é um projeto muito legal a gente levar a terapia do esquema pelo Brasil. Mas também acho que, nesse sentido, é uma coisa que é bacana para nós pais, né? Porque também é uma preocupação nossa. Eu acredito que o Ricardo sinta um pouco isso que eu senti. E para vocês também. Então, eu acho que é isso. Assim, para mim foi sofrido perceber o quanto isso era difícil, porque era um peso para Ana Paula. Né? Pais não querem ser pesos para os filhos. Podem até ser, mas não é intencional. Sim, Né? sim. Então, aconteceu assim. E pra ti, Ana? Léo, eu acho que assim, é um processo, né? Eu acho que a aceitação, como você falou, é uma parte muito importante. As pessoas vão comparar sim. Uma coisa que vinha muito era a questão de, ela tá ali por conta da mãe, sabe? Eu acho que isso era uma coisa que pesava muito. E aí eu acho que minha parte saudável fala pra mim que eu acho que por conta da minha mãe ajudou muito a eu ter chegado aqui, eu acho que esse é o lado bom, mas eu acho que para permanecer aqui depende muito da nossa competência. Depende da gente, né, assim, do nosso estudo, do nosso esforço, né? Não é a minha mãe que dá aula por mim, não é a minha mãe que atende meus pacientes, não é a minha mãe que apresenta algo por mim. Então, isso depende de mim. Então, eu acho que esse meu lado, né, saudável sustenta isso e faz parte do meu processo. Então, a aceitação vem, eu acho que o nosso processo de trabalho, né, eu acho que isso é o que ajuda muito. Mas é um processo, né, que não é fácil. E eu gosto que vocês colocam de uma forma como processo, porque eu também encaro dessa forma processual, porque processos eles também podem ser burocráticos e, consequentemente, Isso. tu pode dar 2, 3 passos para frente, ter que dar 4, 5 para trás, para daí tu poder andar ainda mais. E eu acho que uma das coisas que a gente já conversou, e isso não hoje, mas em outras conversas, é que, sim, existe um grau aí de nepotismo, porque existe, e não. Sim. E da mesma forma, é óbvio que vai existir. E é óbvio que existem vantagens que são colocadas e para nós. Da mesma forma, existe também esse lado que talvez a gente pode colocar como uma dificuldade, que é realmente é complicado às vezes a gente ter que andar com uma sombra com a gente e uma comparação que ela é completamente injusta. E eu sempre me lembro de um curso que eu fiz de terapia cognitivo comportamental para transtornos de personalidade com a Judith Beck e com Aaron Beck. Foi muito legal, assim, ter tido aula com Aaron Beck para mim é sempre uma coisa que eu guardo aqui na minha mente com muito carinho, né? Que a Judith falou assim em algum momento, não me lembro como entrou nesse assunto, mas entrou. E daí a Judith Beck falando que ela chegava em casa logo depois de ter se formado e ela falava pro pai dela, pro Aaron Beck, que, pô, que é difícil, que eu fico me comparando contigo. E daí o famoso Aaron Beck olha pra ela e diz, mas é claro, é completamente injusto o que tu tá fazendo contigo. Tu nunca, e ele falou dessa forma, né? Tu nunca vai ser tão boa quanto eu em certas coisas. E como eu não vou ser tão bom quanto tu em certas coisas. E outra, é injusto, eu tenho 20 e tantos anos a mais do que tu de experiência nisso. E tu não deve te comparar comigo nem com teus colegas, mas contigo mesmo. E ainda entendendo que se comparar contigo mesmo pode ser injusto porque tem dias que a gente tá melhor que os outros. Então, assim, a comparação ela é complicada. Só que eu acho que também pode, às vezes, nos colocar isso tudo, ao menos eu senti muito isso na faculdade, num lugar muito sozinho, de poucas pessoas compreendendo. Eu acho que essa talvez foi a minha maior dificuldade nesse caminho. A comparação foi ruim, mas eu acho que a pior parte foi a sensação de estar sozinho, de ninguém entender muito bem. E óbvio, ninguém precisa saber, entender exatamente o que tu tá passando para poder te ajudar. E isso também foi um outro processo para mim. Não sei se tu sentiu isso também, de alguma forma. Com certeza, Léo. Eu acho que, inclusive, assim, aquela conversa que a gente teve na Dinamarca, eu acho que foi a primeira vez que eu consegui conversar com alguém sobre isso, assim, que realmente entendia isso, né? Porque é muito parecido, assim, o que a gente passou, né? E para mim aquela conversa foi muito marcante, porque, inclusive, a gente passou horas falando disso, né? Desse processo, assim, de como a gente se percebia, como as pessoas via a gente, como as pessoas achavam que era fácil a gente estar nesse lugar. E de verdade, sim, ok, tem algumas coisas que sim, é maravilhoso pra gente estar nesse lugar. É aquela coisa, eu digo, sim, eu conheci a Wendy quando eu tinha 14 anos, sabe? Exato. Tipo, eu conheci a Wendy, conheci o Robert Fleabag quando eu tinha 12. Exato, tipo, assim.
fiquei dirigindo o Philip Kendall quando eu tinha 20. Maravilha. Pois é, assim, pelo amor de Deus, desde o meu primeiro período da faculdade, eu vou em congressos assim, internacionais, né? Quem tem essa oportunidade, né? Mas assim, poxa, tem um outro lado disso, né? Que assim, a gente entende, né? A gente passou por isso. Então, quando a gente conversou sobre isso, né? Para mim foi, meu Deus, assim, alguém sente a mesma coisa que eu senti. Para mim isso foi muito reparentalizador, né? Como fala. Mas sim, Léo, e é um processo, é difícil, é bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Eu acho que entra naquilo, né? Que a própria DBT vai falar que existem verdades contrastantes, elas podem coexistir, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pode ter sentimentos ambivalentes em relação a isso, Sim, porque com essa é a verdade, né? certeza, com certeza. E eu acho que vocês foram muito corajosos. De verdade, eu acho que vocês foram muito corajosos, porque eu entendo que, a princípio, vocês poderiam até não ter ideia do que isso podia representar, né? Mas, é claro que uma hora vocês precisaram encarar isso, né? Isso, de alguma maneira, tem um lado que chega a ser até uma cobrança, né? De que vocês, enfim, se pareçam, ou de que vocês, enfim, estejam ligados e tudo isso. E vocês ficaram. Porque vocês poderiam não ter ficado, Claro. né? Então, acho que vocês foram muito corajosos. Eu acho que vocês encontraram esse caminho, que é o caminho justamente dessa individuação, né? E isso é muito bacana. E eu me lembro Necessário. de uma coisa que a minha ex-terapeuta me falou, e foi um belo de um tapa terapêutico, né? Adoro. Que foi... Não, foi incrível, assim, porque eu me lembro quando eu fui pra terapia com ela, eu tava na graduação ainda, final da graduação, e eu tava tava sendo muito difícil esse processo, porque eu ia me formar, eu ia entrar na Weiner, e eu tava me comparando, e daí eu tava com vários comportamentos assim, de tipo, eu tenho que saber todas as respostas pra todos os questionamentos que podem surgir. E só pra lembrar vocês não sabem de tudo e tá tudo bem. Ninguém sabe de tudo. Então, assim, não importa quanto a gente estude, a gente vai ter momentos que a gente vai Claro. dizer que não sabe. Mas daí, eu falando com a minha terapeuta, assim, e daí ela falando assim, o que é interessante é que tu veio fazer a terapia para trabalhar esse processo de comparação que é difícil pra ti. Mas toda vez que a gente fala da tua família, a tua família ela é perfeita, não tem problemas, tá tudo certo. Daí eu... Não, mas é que as coisas estão tudo certo. Ela falou, Léo, tu sabe quem que idealiza a família? Deu quem? Ela criança. Deu... Putz. Ok. Daí eu levei aquele belo choque, eu saí da sessão pensativa, pra não dizer outras coisas. Mas daí mudou, porque essa é a questão, né? Eu acho que esse processo de individuação é um processo de desenvolvimento, né? É um processo de maturação. Gosto de dizer isso, né? É uma maturação que tu precisa te perceber. Então, também foi um processo muito de percepção, que eu tenho certeza que tu passou, e que acho que tanto tu, Jaque, quanto meu pai, percebem, né? Que há uma mudança, e uma mudança Claro. constante, assim, também, no próprio funcionamento, né? Claro, Porque, com certeza. óbvio, tem muitas coisas que a gente modula, e a gente acha legal, e a gente quer replicar. Mas é achar o nosso caminho. E eu acho que isso serve para qualquer pessoa, né? De cada um poder achar o seu caminho. Por mais que a gente vai ter modelos na internet, por exemplo, de terapeutas. Sei lá, a Jaque, o Ricardo, o Wilson Mello e qualquer outra pessoa, a Aline. Bom, são essas pessoas. Tu pode ser outro, né? Então, a gente poder... Isso serve para qualquer profissão. Claro.